Cristo, sejam muito bem-vindos ao canal da IBN. Sejam bem-vindos à nossa devocional, a esse momento tão gostoso que tiramos para meditarmos um pouco nas coisas de Deus. Hoje o tema da nossa devocional é a ferramenta do inimigo. Preste bem atenção naquilo que você vai ouvir aqui hoje, porque certamente abençoará o seu coração. Vou tomar aqui Mateus capítulo 16, versículo 23. Acompanhem comigo. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você consegue imaginar qual seria o sentimento de alguém que fosse repreendido desta mesma maneira? Penso que Pedro deve ter ficado surpreso diante da censura feita por Jesus ao expressar os seus desejos para com ele. Não há dúvidas que Jesus tinha autoridade para repreender a Pedro, mas o que nos choca mesmo é que Cristo não o chama pelo nome ao repreendê-lo, mas a Satanás. Nossa confusão provavelmente se deve à falta de discernimento acerca do que é o reino de Deus e o reino das trevas. Há coisas que para nós podem ser meras trivialidades, mas para o Senhor são assuntos de peso e gravidade absoluta. Muitos não entendem que o chamado de Cristo não consiste em sermos simplesmente pessoas boas ou boas pessoas. As boas intenções muitas vezes podem ser a melhor ferramenta do inimigo para tirar-nos dos propósitos divinos. Além destas considerações, uma lição fica claramente revelada no incidente que hoje nós consideramos. Qual? O inimigo pode usar muitos filhos de Deus para avançar nos princípios e comportamentos que são contrários aos desejos do Altíssimo. Mesmo não tendo nenhum vínculo com Satanás, ele se serve de tudo que se pode usar para fazer progredir e avançar o reino das trevas. A essência do pecado consiste exatamente ao que Jesus denuncia no texto de hoje. Não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Veja bem, fazer a obra do inimigo significa fomentar em si mesmo e nos demais uma forma de ver a vida segundo a sabedoria deste mundo e não conforme os princípios eternos de Deus. É exatamente por isso que é fácil confundir o bom com o justo. Nem tudo que consideramos bom se conforma com a justiça de Deus, mesmo que com frequência nossos conselhos estejam cheios de boas recomendações aos outros. No reino de Deus, no entanto, o bom não é suficiente. Vejamos alguns exemplos. Abraão e Sara consideraram uma boa ideia ter um filho por meio de Agar. Os israelitas, em sua falta de fé, criam que Deus estava de acordo com os seus intentos de subir e tomar a terra pelos seus próprios meios. Os homens de Davi consideravam que Deus havia entregue nas mãos do seu líder, o rei Saul, com o propósito de dar-lhe fim à vida. Podemos pensar em dezenas de exemplos. Em cada um, as boas intenções não eram suficientes para fazer a vontade de Deus. Ponha tudo o que você ouviu aqui no seu coração e eu vou partindo para uma conclusão, compartilhando com você um texto bem conhecido, que é o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, depois que lemos este texto, eu digo a você, não julgue, não avalie as coisas tendo os padrões do mundo como parâmetro. Sim, é verdade, muitas vezes nós avaliamos, nós julgamos e fazemos considerações a respeito de tudo aquilo que nos cerca, tendo sempre como modo de pensar o modo do mundo. Não. Nós, como cristãos, temos a mente de Cristo e nós devemos considerar o que a palavra de Deus nos diz e permitir que sejamos transformados por ela cada dia. Bem, amigos, que Deus abençoe imensamente o coração de cada um de vocês e até a próxima devocional, se Deus assim o permitir. Até lá!